Vou mudar de assunto rapidamente, que eu quero a opinião dos dois em relação a outro assunto aqui. A defesa de Paulo Roberto da Silva Lima, o Paulo Galo, apresentou um novo habeas corpus ao Superior Tribunal de Justiça pedindo a revogação da prisão preventiva que foi decretada contra ele. Paulo Galo está preso desde o dia 28 de julho. A gente está vendo a imagem do momento em que ele se apresenta, quando assumiu ter planejado o incêndio na estátua de Borba Gato, na cidade de São Paulo, no dia 24 do mês passado. Além dele, outras duas pessoas também tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça. Augusto, mais uma tentativa de tirar Paulo Galo da prisão, né? Essa prisão aí decretada pela Justiça preventiva, ou seja, sem prazo, né? Como é que você tem acompanhado esse assunto? Eu poderia adjetivar essa prisão e a prisão anterior de Paulo Galo de várias formas, mas eu vou tentar resumir com uma palavra só: é ilegal. A prisão é ilegal. E aqui não há nenhum julgamento com relação ao ato específico. Não estamos entrando aqui na discussão, que é uma discussão extremamente atual e importante de ser feita, dessa forma de debate dos monumentos, estátuas e monumentos históricos do país. Não é essa a discussão é técnica, é estritamente técnica, e, portanto, eu tenho que me fiar a ela. A prisão é ilegal. E por que ela é ilegal? Porque uma prisão provisória, ou seja, antes de uma sentença condenatória, ela é sempre excepcional. E ela é tão excepcional que ela tem que seguir um rito específico da lei. Por exemplo, a prisão temporária, que era a prisão anterior que Galo estava preso, ela é tão excepcional que ela tem uma lei própria, uma lei dela, que fala dos requisitos específicos da prisão temporária. A prisão preventiva está no Código de Processo Penal, mas houve uma alteração muito recente, em 2019, no pacote anticrime, alterando uma série de artigos do Código de Processo, deixando mais claro ainda a excepcionalidade dessa modalidade de prisão. E o que nós temos observado na justiça, e na justiça como um todo, porque, a bem da verdade, a justiça brasileira ela é, em muitos casos, estruturalmente punitivista. O que nós temos observado é decretação de prisões preventivas completamente ao arrepio da lei. Prisões essas são convalidadas por alguns tribunais e que, quando chegam aos tribunais superiores, como o STJ e o Supremo, são revogadas. Infelizmente, neste período, você tem um cidadão ou uma cidadã presos. Presos, volto a dizer, ilegalmente. A prisão de Paulo Galo, eu tive oportunidade de ler todos os despachos, ela é completamente sem fundamento, completamente divorciada daquilo que o texto legal obriga que ela fizesse. Volto a dizer aqui, não é uma discussão sobre o ato em si, é uma discussão específica sobre a parte técnica e sobre a legalidade de uma prisão preventiva. É um assunto importante, um assunto que a gente, como disse o doutor Augusto, a gente tem que debater sim, né, Sakamoto? Sim, com relação à questão das estátuas, né, eu já me pronunciei, já falei aqui várias vezes no All News, né, eu particularmente acho que deveriam ser movidas todas por um museu, fazer um memorial do genocídio, né, e aí a gente pode tacar ovo nelas em outro lugar. A questão, eu concordo com o Augusto, a questão que está sendo discutida aqui não é uma questão a respeito do que aconteceu com a estátua, né, no que pesa as pessoas terem mais amor a uma estátua do que a floresta amazônica, por exemplo, né, agora, porque queima e o responsável está aí, né, foi demitido do governo, mas está aí sorrindo. Só que a questão é a seguinte, é uma questão de que é a discussão a respeito da prisão preventiva, né? Você tem uma parte significativa dos presos e dos presos pobres no Brasil trancafiados sem condenação, né, esperando julgamento, sem condenação, o que é um absurdo. O caso do Paulo agora, ele remonta ao caso do Rafael Braga, que ficou preso depois de ter sido flagrado com o terrível produto de destruição em massa, o pinho-sol, nas manifestações de junho de 2013. Né? Então, o que acontece é que e ficou preso, e foi difícil também tirá-lo, e a gente sabe que se a pessoa, se fosse um outro grupo social, uma outra classe social, uma outra cor de pele, a história seria diferente, sabe? A história seria diferente, aí todos os direitos seriam garantidos conforme a lei. Né? O problema é que a lei ela não é cega, ela vai ver quem é a pessoa. E se é uma pessoa que, em primeiro lugar, não está dentro do grupo de elite, em segundo lugar, não se conformou com o seu papel e seu lugar na sociedade e foi protestar, você pode até criticar a forma como protesta, mas que foi protestar e foi reivindicar, ela vai sofrer com isso, e ela vai sofrer e ela vai ser punida antes da hora ao arrepio da lei.